Hoje estamos de volta e hoje, gente, é dia do cardiologista. E ó, eu vou falar com a nossa especialista aqui, antes de apresentar ela, eu quero falar umas coisas aqui pra você aqui direto, aqui, antes de falar com ela. As pessoas fazem exame de sangue, assim, não todo mundo, muito pouco ainda, mas tem lá pra ver colesterol, triglicídios, aquela coisa toda. Mas esquece do coração, coitadinho, que tem que ficar trabalhando o tempo inteiro e muita gente esquece. Então vamos falar com a nossa Pamela Rafaengela. Aí, você é cardiologista clínica, cardiologista da Clínica Bela Vista, onde é que fica mesmo? Na Rua Coronel Francisco Ribas, 1628, aqui em Ponta Grossa. Que altura, Grossa. mais ou menos? É mais ou menos na altura ali do Açougue Santana, da Panificadora Santana. E piorou. Piorou não que eu sou meio lerdo para me localizar. Vamos não, eu sou nova na cidade, eu também não me localizo então ainda. nós dois não vamos dar certo. Bom, é na Rua Francisco Ribas. Mas é ali no 1628. No Órfãos. No bairro Órfãos. Então mais ou menos perto do que você falou? Do Açougue Santana. Então por ali a pessoa vai achar. E o telefone para contato é 3225-2195. Sabe por quê, gente? Ó, tá tudo aí, ó, o endereço tá tudo aí. Só falta o telefone, daqui a pouco vai entrar. Pamela, assim, me parece, não sei se agora as pessoas têm a rotina de fazer exame do coração ou é lá de vez em quando? Então, tem bastante paciente que chega assim, eu vejo mais pacientes jovens querendo fazer check-up, às vezes, do que pacientes com mais idade, assim, sabe? É mesmo, mas tem bastante procura. Porque assim, ó, eu só vou aproveitar esse gancho que você deu do jovem e do adulto, porque a gente vê muito, assim, não muito, mas vê, ou talvez a imprensa mostre mais, casos de infartos de jogadores, de atletas. Talvez essa preocupação com o jovem seja que, de repente, a pessoa que seria um provável não candidato a um infarto tão fulminante, não é? Isso. Que é atleta, que alimenta bem, porque os atletas, por exemplo, eles têm um nutricionista, que normalmente tem uma alimentação melhor, não é dado a álcool, a cigarro, droga, essas coisas nada aí assim. Então seria um não candidato, mas que ocorre. Mas que ocorre. Geralmente no paciente jovem, pacientes que têm predisposição genética, podem ter doenças genéticas também, que uma miocardiopatia hipertrófica, que pode desencadear, digamos, a morte súbita que nós falamos, né? Que não é causada pelo infarto. Nesses pacientes jovens, então o que a gente vê de jogador não é infarto, é morte súbita? Às vezes é morte súbita. O que é uma a maioria morte súbita? É morte súbita. É o paciente jovem que não tem nenhuma comorbidade, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem nenhuma doença, não tem, digamos, nenhum fator de risco cardiológico que ele está jogando devido ao estresse, né? O estresse aumenta a demanda de oxigênio e o paciente tem uma morte súbita. Ele não chega a infartar, ele morre no campo mesmo, não tem uma parada cardíaca. Isso não quer dizer que, assim, por exemplo, quando a pessoa faz exercício, que aumenta a batida, porque aumenta, né? Isso. Não é isso, assim, não, isso não quer dizer que seja um sintoma, ou é um sintoma. Não quer dizer que seja um sintoma. É natural do corpo, porque o coração parece que trabalha mais, uma coisa assim. Isso. E tanto que, assim, esses pacientes que a gente vê no campo, às vezes, que eles morrem, a gente tem que sempre estudar os familiares deles, irmãos também, porque são doenças, geralmente são doenças genéticas que podem... Hereditárias, Isso. Por isso que é tão importante, antes da pessoa fazer atividade física, procurar o cardiologista. Ninguém quase faz, né? Ninguém faz. Vai pra academia direto, não vai? Já faz, eu até acho certo as academias que pedem antes, e não só fazer o eletro, porque o eletro é um exame no repouso, que ele é feito. Você deita e ele faz o eletro no momento. Nós precisamos colocar o paciente no estresse, no esforço físico, como um teste, da esteira? Um teste ergométrico, que daí no teste ergométrico a gente vai conseguir o paciente com esforço máximo, que a gente faz, tem os protocolos do teste ergométrico para a gente conseguir ver se desencadeia alguma arritmia ou uma alteração isquêmica, que daí o paciente tem que continuar a investigação, né, com outros exames complementares, que daí pode ser um infarto agudo do miocárdio. Mas isso pode ser evitado ou não? Pode ser evitado, com certeza. Assim, com esse exame preliminar, exames, a possibilidade, assim, evita? Com certeza evita. Eu sempre falo para os meus pacientes, assim, que o mais importante, pacientes acima de 50 anos, homens ou mulheres acima de 40, 50 anos, fazer anualmente hemograma, perfil lipídico para ver o colesterol, para ver diabetes, porque a diabetes, a idade, a hipertensão, né,
o cigarro são fatores de risco para desencadear um infarto. Então, se você anualmente fazer os exames, estiver com tudo controlado, fazer atividade física, que é um fator protetor cardiovascular, você vai evitar um infarto. E então, você fazer acompanhamento anual com o cardiologista, fazer o teste ergométrico, fazer os exames, que a gente cuidar dos fatores de risco, né? Tá com o colesterol legal, não ter diabetes, ou se tiver diabetes, cuidar da diabetes, é isso que vai prevenir você de ter um infarto. Eu faço todo ano esses exames com a doutora Daniela Araújo ali, só que ela pede, assim, é uns 60, 65 exames, que ela faz daí reposição de vitaminas, Vitamina D, isso daí com tudo. certeza. Eu chego lá e quase saio, eles tiram tanto sangue de mim que eu quase saio do SAMU. Mas assim, os meus, até ela fala pra mim, porque eu não tenho uma vida muito regrada não, sabe? Eu tenho balada, eu bebo, eu durmo pouco, eu como pouco, mas eu como muita fruta e verdura. Com certeza. E aí ela faz esses suplementos vitamínicos pra mim e tal, tudo prescrito, não é nada de louco que eu vou na farmácia e compro. Não, é tudo certinho. Então assim, mas o meu colesterol diabetes, essa coisa, faz uns 10 anos que ela não oscila, sempre tá no mesmo. Excelente. Não, assim, eu sempre tenho baixo, até abaixo do normal, e ela fica espantada comigo, porque como ela sabe dessa minha atividade, e de eu ser agitado, e de eu não dormir, coisa e tal, ela diz assim, você seria um propenso a ter tudo elevado. Sim. Mas eu acho que são as frutas e as verduras, e os sucos, eu tomo muito suco, com certeza. sabe? Mas eu faço um suco assim, eu coloco brócolis, beterraba, cenoura, maçã, faço tudo junto, sabe? Sim. Põe um ovo cru, bato tudo de manhã e tomo aquilo, sabe? Um copão. Eu acho que deve ser isso. Sim, porque a gente cuidar da alimentação, com certeza, ajuda a gente a evitar essas doenças, né? A baixa ingesta de açúcar. Eu não como quase assim. Gorduras também, isso ajuda a aumentar o colesterol. Além do colesterol que a gente come, tem o colesterol endógeno, tem pessoas que já têm, digamos, uma alteração genética, como a hipercolesterolemia familiar. O que é isso? É uma doença que o colesterol ele aumenta independente... É familiar, digamos assim, pacientes jovens que fazem atividade física, que comem corretamente, mesmo assim eles têm o colesterol bem elevado. É que o jovem não come muito correto. Isso, mas isso é uma doença genética mesmo, não é todo mundo que tem, isso não é tão comum acontecer. Você sabe que eu estava assistindo esse dia um filme com a Shirley MacLaine, e ela foi no médico, mas disse que ela tinha pouco tempo de vida, que ela tinha o coração... Será que... deixa eu lembrar o termo, se era fraco, é cansado, existe esse termo ou não? Geralmente a gente fala assim... a gente fala, tem o coração mais fraco, até para a gente explicar para os pacientes, que é uma doença que, geralmente é uma doença, a gente chama de insuficiência cardíaca. O coração pode estar aumentado de tamanho, ele tem uma dificuldade maior de ejetar o sangue. Por isso que a gente fala que é um coração mais fraco, mais cansado. Mas esse aumento de tamanho é uma doença ou ele aumenta por causa do tempo? Ou não? Não, tem doenças que ocasionam isso. A hipertensão é um dos fatores uma das doenças mais comuns, né? O próprio infarto agudo do miocárdio, se o paciente não é tratado adequadamente e, digamos assim, ele infartou e passou um pouco do tempo de você tratar, de abrir a artéria, ele pode ficar com sequelas, que é a insuficiência cardíaca, que é o coração bater mais fraco naquela parte que infartou do coração. Porque então seria isso mais ou menos que eu vi no filme, então isso. Seria... Mas não era esse termo, parece que era cansado, sabe que era cansado? É que o sintoma é a falta de ar, é o cansaço, o paciente tem muita falta de ar até para pentear o cabelo. Mas assim, nesse filme, ela tinha assim pouco tempo de vida, talvez ela tenha descoberto tarde, não sei, talvez é um filme também, por isso que eu estou perguntando. Parece que ela tinha mais uns 6 meses, 1 ano de vida, uma coisa assim. Isso, se é descoberto... Pode ocorrer isso de ter tão pouco tempo ou não? Então, esses pacientes, geralmente a gente fala que os pacientes que já têm uma função cardíaca bem prejudicada, a gente fala que a gente faz um tratamento mais paliativo mesmo deles, né? Você tem... não é como um câncer que assusta, mas o paciente tem os que têm a sobrevida bem reduzida mesmo, dependendo da gravidade do acometimento cardíaco. Porque, assim, o que as pessoas falam normalmente é que com o passar do tempo, o coração vai tendo, ele vai, assim, não sei se é cansado que usa o termo, mas ele vai trabalhando mais lento. Mas daí eu comparo, por exemplo, eu vejo umas matérias de pessoas que têm 70, 80, 90 anos, tem um senhor que eu vi esses dias com 90 e poucos anos, que ele pratica skate, uma coisa assim, 95 anos, e um outro que nada. Então, essas pessoas são uma raridade ou a pessoa se manter os exercícios, ela pode chegar a isso?
Com certeza, se ela manter... É que assim, a atividade física é um fator protetor cardiovascular. Mas ela tem que manter, não pode Tem chegar que nos manter. 90 anos e querer Sim. fazer. A atividade física, o exercício físico acumulado, ele ajuda até a reduzir a pressão arterial. Claro que é muito pouco, mas ele ajuda. Então, a gente estimula sempre o paciente a cuidar da pressão, fazer atividade física, que isso pode ajudar a prolongar, com certeza, a Mas função aí não cardiovascular. entra, assim, não é uma regra geral, então, Não. da pessoa envelhecendo e o coração for diminuindo suas funções? Não. Porque daí, nesse caso, as pessoas não conseguiriam fazer, porque aquele senhor, eu fiquei só de ver ele, olha, eu tenho uma piscina lá em casa, mas eu vou 3 vezes e volto. Sim. Ele, o homem, eu nada 10 quilômetros, vai e volta, vai e volta, vai e volta toda manhã e à tarde também. Sim, e o DNA de cada pessoa também tem pessoas que ajudam, né? O DNA ajuda. Mas assim, não necessariamente o envelhecimento tem as alterações cardíacas, Sim. tem a gente chama que a disfunção de relaxamento, né? O coração tem uma dificuldade, mas não é em todos os pacientes que isso acontece, mas geralmente o envelhecimento tem uma alteração, uma disfunção diastólica que a gente fala, uma alteração de relaxamento, que isso pode ocasionar também a insuficiência cardíaca diastólica. Os pacientes têm mais esse cansaço, mas não necessariamente em todos os pacientes. Mas daí, Não é em assim, todo mundo. voltando àquela pergunta anterior que eu te fiz, se a pessoa mantiver um ritmo, por exemplo, que você falou depois de 50, 60, assim, mantiver um ritmo de alimentação e de exercício e tal, ela pode prevenir não ter isso ou não? Com certeza. Pode? Com certeza. A atividade física sempre vai ser benéfica para o paciente. É que a pra pessoa de qualquer idade, pessoa. mais idade, não quer fazer, né? Quer ficar na frente da televisão, não quer fazer muito nada. Essa é a dificuldade, que os pacientes que vão envelhecendo, a gente vai tendo uma tendência a querer ficar em casa, ainda mais no frio, mais fácil ficar embaixo da coberta. Mas toda atividade física, principalmente caminhada, sempre vai ser estimulada pelo cardiologista, porque com certeza é um fator protetor Porque, assim, cardiovascular. você falou em caminhada, eu acho que a caminhada, porque as pessoas, por exemplo, assim, tem gente que não gosta mesmo de ir à academia, de natação, negócio, mas a caminhada, eu acho que a pessoa se acostumando, ela torna um hábito de saltar, assim, e a pessoa não é saltar, saltar seria claro, mas a pessoa não sente que está fazendo. Não, sabe por quê? Como eu te falei, eu moro na chácara, então eu comecei a sair com meus cachorros para passear, eles ficam soltos, sair para... E aí eles começavam de tarde aí por 5h30, assim, para não ir muito no sol, e eles chegavam e eles começavam a me arrodear, eles me forçavam a ir. E aí eu me acostumei a ir. Então o dia que eu não ia, e eu andava assim, lá, eu ia lá pro meio do mato, lá, eram uns 40 minutos de ida, uns 40 minutos de volta. Só que eu ia no ritmo deles. Sim. Não no meu de ir devagarinho, sabe? Sim. E aí eu fui me acostumando. Então acho que é uma questão da pessoa sentir o prazer disso. A necessidade de fazer... eu falo por mim, eu era um pouco sedentária, né, antigamente. E eu passei a ver no exercício físico, eu passei a ter vontade de fazer e penso assim, eu quero gostar de fazer atividade física. Hoje em dia, se eu fico um dia sem treinar, um dia eu descanso. Mas às vezes, quando você não vai na academia, quando você não se exercita, eu sinto falta. Então a gente tem que aprender a gostar de fazer atividade física. Olha, eu vi... Daí tem esse... Isso, para você sentir aquela falta de acordar. Eu quero movimentar meu corpo. Olha, eu fiz balé 10 anos. Quando tinha a academia, a nossa escola entrava em férias, que ficava um mês, né, aquilo me doía, o corpo inteiro me doía. Era o contrário de quem faz, de vez em quando, dói o corpo, né? Sim. Então eu mesmo com a academia, com a academia fechada, eu fazia em casa, me esticava e tal, porque o meu corpo pedia aquilo. Com certeza. Era ele já estava pedindo, né? Sim. Querida, me fale o que mais que nós temos lá na sua clínica, então. Você falou que tem o da esteira, né? Que é Isso. Reforço? Teste de esforço. Eu faço a consulta clínica, né? Ali na clínica Bela Vida Espaço de Saúde tem equipe de cirurgia cardíaca também. Ah, tem tudo, Tem. É uma clínica grande, eu não conheço, Isso, Dr. Marcelo, Dr. Robson, eu faço parte da equipe deles. E quando tem alguma alteração no teste ergométrico, a gente faz outros exames complementares. Tudo tem ali na clínica? Tudo tem ali na clínica, a gente faz orientação alimentar também. E precisando, estamos ali. E eles também, se precisar tratar, eles estão ali para tratar. Então, ali eu peço exame laboratorial, toda consulta clínica cardiológica, tem o teste ergométrico, tem o eletro também,
paciente já sai ali dali com o check-up pronto. Esses exames que fazem parte desse check-up que você falou anteriormente seriam para ver a questão do colesterol. Isso. Que são exames básicos, né? Os exames básicos Assim, que a gente faz todo ano. Que é um exame básico que o laboratório entrega, faz de manhã e entrega praticamente à tarde. Isso, vê a tireoide também, para ver se tem alguma alteração. A tireoide é complicado também, né? Também, para a gente ver se algumas alterações da tireoide podem desencadear arritmias, taquicardias, então a gente também tem que estar sempre cuidando, hemograma, anemia, tudo isso. Mas daí todos isso que você já falou, então as pessoas deveriam ter isso anualmente como hábito. Anualmente, como porque elas poderiam, porque assim, me parece que se de repente não tem isso e não faz o exame, ela pode fazer num ano. Se ela faz, por exemplo, 2 anos sem fazer, pode desencadear alguma dessas coisas, né? Pode haver um distúrbio dessa, certeza, não pode? Com certeza. E a pessoa diz, mas eu já fiz ano passado, mas... Todo ano tem que fazer. E eu oriento também um teste ergométrico para pacientes que têm história familiar de infarto ou AVC, né? Pai, mãe que já tiveram isso, que tem que, principalmente esses pacientes têm que fazer acompanhamento anual com o cardiologista, para a gente evitar que essa doença ocasione também com esses pacientes. Mas umas coisas que eu não entendo, é que às vezes a pessoa, ela pensa assim, ela não tem plano de saúde, e ela pensa, mas eu vou gastar 400, 300, 500, sei lá, o preço de uma consulta e os exames, então... Só que eu digo assim, que isso daí é que nem você pagar seguro do seu carro, da sua casa, que não tem um incêndio, que você não bata o carro. Com não certeza. É melhor você pagar e não ter nada? Com certeza. Não é? Só que as pessoas, elas acham que é gastar dinheiro. Não. É investir. É investir na sua saúde. E investir na sua saúde. Porque eu tenho uma amiga minha, porque dessas vitaminas que ela faz, elas não são baratas, não, sabe? É caro. Mas eu faço, porque aí eu levei uma amiga minha, que é assim, já de mais idade, ela falou, eu não vou gastar. E ela tem bastante dinheiro. Ela falou, eu não vou gastar esse dinheiro por mês. Eu falei, mas você não está gastando. Você está investindo. Você está evitando de quando você tiver uma complicação, gastar o triplo. Com certeza. Não é? Com certeza. E daí vai para o hospital, e daí o mesmo transtorno do mal-estar, dos medicamentos, Com é uma certeza. coisa pior. Pior. E lembrando sempre, os pacientes que tiverem principalmente dor no peito é que devem procurar o cardiologista. Mas o que é uma dor no peito? Porque as pessoas às vezes fazem alguns esforços que não é necessariamente essa dor do peito. Isso, que parece. A dor no peito que a gente fala mais preocupante é a angina do peito. É uma dor, que é? É uma dor precordial em queimação, geralmente que ela é desencadeada pelo esforço físico, que ela alivia com o repouso, ela pode irradiar para as costas, até para a mandíbula. O que é essa queimação? É uma queimação tipo uma dor azia, não? Não, azia é mais em região epigástrica, mais baixa. É uma queimação mesmo, a dorinha. Tem pacientes que chegam a pegar assim e eles pegam assim como se tivesse um aperto, assim, uma queimação mesmo. E a dor ela melhora no repouso, então ela geralmente desencadeada no esforço, porque quando você aumenta a tua demanda de oxigênio. E tem que ser investigada, porque é um possível sinal. Que seria o caso que você falou dos casos dos jogadores, dos jovens que também acabam tendo essa morte rápida. Às vezes esses pacientes chegam, às vezes pacientes que chegam até a morte súbita sentem a dor e não dá tempo, né, de você socorrer. Eles fibrilam e tem parada cardíaca. Mas aí, deixa eu aproveitar, eu ia terminar, mas deixa eu aproveitar agora me ver. Você falou do estresse. O estresse, porque assim, as pessoas também falam tanto de estresse e depressão, mas elas falam às vezes por falar, que elas nem sabem exatamente o que é o estresse e a depressão nelas, né? Sim. Esse estresse que você fala pode desencadear essas alterações do coração? Com certeza. O que seria esse estresse que faria essas alterações? O estresse, a pessoa quando está numa situação de estresse mesmo, pode aumentar a liberação de hormônios também, que podem ocasionar... Tem muitos pacientes que têm essa dor no peito, que a gente investiga, faz exame de esteira, faz os exames de sangue e dá tudo normal. Daí, geralmente, o diagnóstico que fica é de ansiedade, estresse mesmo. Isso acontece com muitos pacientes. Mas a ansiedade e o estresse tem diferença, né? Tem diferença. Porque eu sou, assim, eu não sou ansioso. As pessoas dizem que eu sou ansioso. Não, eu sou... eu não sou hiperativo também. Eu sou assim... Eu não paro, eu não consigo. Eu falo com a mão e eu não paro, e eu subo, desço, mas eu não sou ansioso, assim, não tenho, por exemplo, eu fico um pouco tenso quando eu quero resolver as coisas num dia só e aí o meu programa para resolver num dia só. Mas eu não fico nervoso se eu não resolver, sabe? Sim. Não, mas tem pacientes que eles ficam tão, às vezes tem alguma situação que eles não conseguem resolver, ficam tão estressados que ocasiona essa dor no peito.
Mas geralmente não é uma dor em queimação, não chega a ser uma angina, não é desencadeada no um outro esforço. sintoma, É um mais ou sintoma menos. mesmo que a gente investiga, faz o eletro, faz o teste ergométrico. Se vier tudo normal, geralmente é um quadro de ansiedade, que é um diagnóstico muito comum que eu faço no consultório também. É mesmo, é? Muito comum. Mas será que assim... Estresse, ansiedade, é muito esse comum. estresse é porque as pessoas, elas ficam, assim, ficam pensativas numa coisa que talvez... Porque muitas coisas, às vezes, você não consegue... Porque, ó, por eu ser assim, eu sei muita coisa, eu consigo resolver num dia. Sim. Eu tenho que deixar para outro dia. Sim. Aí, será que é essa carga que as pessoas transformam nisso ou não? Sim, também tem a carga emocional, né? Às vezes você tá brigado com algum familiar, brigou em casa, também dá essa dor no peito. Por isso que a gente sempre fala, investiga antes, vai no cardiologista, sentiu dor no peito, qualquer tipo de dor no peito, faz o eletro, faz o teste de esteira, se for possível o paciente conseguir fazer, que também tem outros exames que dá para fazer, né? Investiga, se tá tudo normal, a gente fica tranquilo que a maior causa, com certeza, deve ser a ansiedade ou estresse. Que é mais fácil, lógico. Isso, mas também tem doenças gastroesofágicas, como refluxo, que também podem causar dor. Mas isso tudo a gente faz diagnóstico diferencial no consultório mesmo. E até bom porque a pessoa também desencuca, né? Porque, assim, nessas coisas que você fala, eu já vi muita gente falar que tem isso, é meu coração, é meu coração. E às vezes, como você está falando, às vezes pode até nem ser. Não é? Sim, com certeza. E a pessoa fica mais tranquila também com esses exames. E a gente tem que investigar. Eu sempre falo para o paciente, procure o seu cardiologista. Mesmo achando que é besteira, não, é só quando eu tô nervosa. Mas tem pacientes, às vezes, que só tem dor quando estão nervosos, você faz um teste ergométrico, dá positivo, vai fazer um cateterismo, tem a artéria que já está cometida, então vai, trata e resolve o problema. E não tem as pessoas, por exemplo, que não conseguem soltar isso, não quer extravasar, elas prendem, elas não são mais propícias a também ter com isso? Certeza. O estresse, com certeza, é um... Eu nunca vou ter, sabe por quê? Olha, faz pra mim, olha, eu faço 3 minutos, mas eu digo tudo que é palavrão que existe no mundo, eu xingo a pessoa, tudo, mas dali passou, eu esqueço. Sim. E eu não me lembro de mais nada, eu nem me lembro o que aconteceu. Sim. Dali 5 minutos eu já estou abraçando a pessoa, sabe Sim. como? Mas na hora, coitada, a pessoa, ela ouve até, ela tem que procurar no Google ver o que eu falo. E tem muita gente que guarda, né? Guarda, chega lá cheio de dor. Eu não guardo. Mas tem que falar mesmo, eu também sou a favor. Mas daí também, mas eu também não guardo raiva, sabe como? Dali depois que eu falei tudo que eu tinha que falar, eu já vou lá, abraço a pessoa e tá tudo certo, vamos tocar a vida pra frente. Então já não, porque eu sei que tem pessoas que não conseguem fazer isso e elas sofrem muito também. Com certeza. Porque elas ficam se martirizando por uma coisa que não disseram e que não falaram, que até, às vezes até não reagiram, não é? Sim, com mesmo certeza. Na razão. Eu reajo até sem razão mesmo. Ó, gente, então, ó, essa nossa conversa é só para vocês entenderem o seguinte. Eu vou fazer uma comparação até, que não tem nada a ver, se você me permitir, claro. O exame do coração, se você procurar um cardiologista, é que nem os homens que não querem fazer exame de próstata. Com que certeza. tem que fazer todo ano, não tem? Todo Embora ano. tenha aquele do sangue que chama, acho que PSA. Né? Isso. Que ele... Assim, ele ajuda a um diagnóstico, mas ele não é o diagnóstico total como o exame completo, total, né? Não é? Isso, com Só que certeza. as pessoas, vejam bem, e eu sei de pessoas esclarecidas, e não é que estou falando nem de classe econômica, eu estou falando culturalmente mesmo, de médicos mesmo, que não fazem, e quando vêm, ele já está adiantado aquele câncer de próstata e a pessoa tem que operar e daí tem todas as complicações e tem todas as coisas que poderiam ser evitadas, como é o caso do coração. Que Com você certeza. falou que muitos poderiam ser evitados, não é? Com certeza. Gente, só repetindo o endereço então, é Rua Coronel Francisco Ribas, 1628, que está aí no seu vídeo, o telefone é 3225-2195. Gostei muito de ter conhecido, você é muito simpática. E deve ser uma profissional maravilhosa, uma médica maravilhosa, né? Porque assim, com essa calma que ela tem, ela não acha que não vai se estressar, né? Você com o marido dela, não, né? Ela tem essa calma para falar assim. Você veja que ao contrário, né? Você é calma e eu... A gente tem que ser, porque a gente trata do coração das pessoas, né? Pensa eu sendo médico cardiologista, acho que meu paciente morria quando eu entrasse no consultório. Ele dizia, mas que louco é isso? Muito prazer em conhecer. Gente, ó, então só repetindo da clínica, então tem outros profissionais, não é? Com certeza. Que também podem fazer cirurgias e tem outros exames, se acaso a pessoa venha precisar. Isso. Lá vai ter todo o suporte cardiológico que precisar. Olha, então, eu vou repetir mais uma vez antes da gente encerrar. Para que você tome esse cuidado e não pense que eu vou gastar X dinheiro
ou mesmo, como eu falei no meu caso particular, que todo mundo pergunta assim pra mim, eu digo que eu tomo boleta, sabe? Eu digo que é vitamina, eu digo, eu tomo umas boletas. O João, ele veio, eu tomo assim, depois do almoço eu tomo, um punhado. Daí ele, tá tomando teus remédios? Eu digo, não sou doente pra tomar remédio, eu tomo vitaminas, né? Sim. É diferente. Exatamente. Tem que se cuidar, né? Obrigado, querido. Obrigada a você. Gente, eu não vou pedir nada aqui, posso encerrar, né, Júnior? Nós chamamos o intervalo e a matéria do João Barbeiro na Rede Pé. Mas só Dá tem... tempo. Dá tempo? Dá. Mas eu vou dar tchau antes, não? Pode dar tchau agora. Então tá bom. Tá bom. Então, gente, muito obrigado por ter ficado comigo. O ao vivo vai terminar aqui agora, mas vai ter mais um comercialzinho e uma matéria bem curtinha pra gente fechar o espaço do programa todo. Foi um prazer estar junto com vocês. Um beijo ao vivo sexta-feira. Tchau.